Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades. Sonia Penn cria desenhos e figuras usando pelos corporais das pessoas. Se você for uma pessoa peluda, agora pode servir de tela para pintura. Você sabia que as iguanas têm 3 olhos? Isso é conhecido como olho pineal e não é encontrado apenas em iguanas, mas também é comum em peixes, anfíbios e répteis. Esse olho está relacionado à detecção de luz, o que os ajuda a se orientar e regular seus ciclos diários. Esta é Nala, a gata com mais seguidores no Instagram do mundo. Ela é seguida por mais de 4 milhões de pessoas e ganha aproximadamente $15 mil por postagem patrocinada. Ela tem sua própria linha de produtos e até um livro. Este é um polvo chamado Churro. Não é real. É uma animação 3D com efeito especial criada pelo artista Alex Z. Ele é um mestre dos efeitos especiais e conseguiu enganar milhares de usuários nas redes sociais. Estes são implantes mamários de 4.000 centímetros cúbicos. Acredite ou não, existem outros ainda maiores. Cada um dos implantes de Dara tem 4.600 centímetros cúbicos. Animais chamados criotolerantes podem interromper quase completamente suas funções corporais, permitindo que até 70% de seus fluidos congelem por dias ou até semanas. Alguns invertebrados, como algumas espécies de lagartas, podem permanecer a 50 graus negativos por até 10 meses. Esta é uma pintura portal. Foi feito por Steven Novak. À primeira vista, parece uma pintura comum, mas se você for de um lado para o outro, verá a mágica acontecer. Foi feito dentro de um acrílico, e se você colocar a cabeça dentro, vai parecer que está no ambiente da pintura. Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. A taxa de crescimento varia de 2 a 3 milímetros por semana. Os roedores mantêm o tamanho constante, roendo e lixando alimentos e materiais duros. Em 2015, um fã do Senhor dos Anéis lançou uma campanha no Kickstarter para construir a cidade icônica da saga. A campanha buscava arrecadar $2 bilhões para construir uma réplica funcional da cidade no sul da Inglaterra. Cobras de 2 cabeças são extremamente raras de encontrar. Embora tenham 2 cérebros, compartilham um coração e pulmões. É comum que as cabeças se ataquem. Observe o tamanho impressionante de uma rainha cupim. Esta faca é realmente afiada. Você já viu uma cobra beber água? A temperatura mais baixa do nosso planeta foi de 89,2 graus negativos. Foi registrado em Vostok, uma estação de pesquisa na Rússia, na Antártida Oriental. A temperatura mais alta registrada foi em 1913, 56,7 graus Celsius, no Vale da Morte, na Califórnia. Você sabia que na Austrália, entre 2000 e 2013, os cavalos foram estatisticamente responsáveis por mais mortes do que aranhas ou cobras? Durante esse período, 74 vítimas foram atribuídas a elas, enquanto as aranhas tiveram 0. Esta é uma butarda australiana. Os machos têm uma bolsa pendurada que se arrasta pelo chão. Eles o inflam quando cortejam uma fêmea ou lutam contra os outros machos. Raiboka faz arte com sua caneta 3D. Veja como ele cria do zero essa barata comendo hambúrguer. Sim, aquela do Bob Esponja. Visite o canal dele para ver todas as suas criações divertidas. Você se lembra do clássico jogo da serpente? Pois bem, essa é uma versão da vida real. Essa pessoa viu que sua framboesa tinha uma parte branca na parte superior e decidiu tirar uma foto com super zoom. O que ela encontrou não foi nada agradável. Eram ovinhos de algum inseto. É por isso que você deve sempre lavar as frutas. Não importa o quão limpas elas pareçam.
Esta é uma cena dos bastidores de como filmaram as transformações em Power Rangers Força Selvagem. Eles foram colocados exatamente na mesma posição para que a transição ficasse boa. E se você acreditava que eram os próprios protagonistas dentro dos trajes, sinto te decepcionar. Uma pessoa encontrou uma batata no formato perfeito de um coração. Este curioso experimento, idealizado por Tadas Maximovas e o violinista em Mantas Vélicas, usa cabelo humano como substituto para cordas de violino. Isso é para promover o Dia dos Músicos de Rua na Lituânia. Os dois se juntaram para gravar um vídeo com um toque diferente que chamasse a atenção da internet, e conseguiram. Você sabia que a associação da letra Z com o sono é uma onomatopeia? Isso foi associado à letra Z como uma representação do barulho que fazemos enquanto dormimos. Surgiu extraindo o Z dos termos ingleses Gus e snooze. Este mirante espetacular está localizado em Grindelwald, na Suíça. No inverno, graças à neblina, parece que você está entre as nuvens. Tem uma altitude de 2.168 metros. É um ponto de acesso para pessoas intrépidas e aventureiras que amam alturas. O edifício de vidro na China é o arranha-céu oriental mais alto do mundo e o único do gênero. O edifício está localizado na cidade de Chongqing e tem o formato de uma ponte. Tem 15 mil metros quadrados de extensão e se conecta a 4 torres. O Facekini é um maiô para o rosto. Sim, exatamente como você ouviu. É uma criação chinesa onde as mulheres usam para ir à praia e passar horas na água sem danificar ou expor o rosto ao sol. DIY e Mr. Woos The Boss construíram o maior iPhone funcional do mundo, com uma tela touchscreen OLED de 88 polegadas, corpo de alumínio e várias câmeras com flash. Ironicamente, ele roda no sistema operacional Android. Estes são os Kuten Kido. Eles fazem malabarismo musical. Davi Monzi realizou uma das acrobacias de bicicleta mais incríveis do mundo. Veja como ele executou uma série de saltos e acrobacias em um trem em movimento. Assista a quebra do recorde de lançamento de arco de longa distância. A flecha foi lançada a 337 metros. O Centro de Oncologia Pediátrica da cidade de Utrecht criou uma bicicleta especial para as crianças, conectada a câmaras de ar e máquinas para andar pelos corredores do hospital. Em 2022, o Campeonato Mundial de Vôlei foi realizado na Eslovênia. Linda quadra, não? A maior barra de chocolate do mundo pesa mais de 3 toneladas. Foi feita pela Seed Candies, uma empresa americana de doces especializada em chocolates especiais. Tem mais de 5 metros de altura e pesa o mesmo ou talvez um pouco mais que 3 carros. A curiosa e original fonte de bule gigante está localizada na província de Guizhou, sudeste da China. A estrutura cria uma ilusão de ótica, pois à primeira vista parece estar flutuando. A explicação é simples. Um cano sustenta o bule de chá, fazendo com que ele pareça estar suspenso no ar. Isso também bombeia a água que esconde o mecanismo. Usando quase qualquer objeto, o artista e fotógrafo japonês Tanaka Tatsuya constrói pequenas cenas com composições incríveis. Ele compartilha tudo em seu Instagram. A Caverna das Almas Perdidas é uma mina abandonada em Caerdijon, país de Gales. Foi abandonado na década de 1960, após mais de 120 anos de exploração. Agora, esta antiga mina se tornou um cemitério de carros com mais de 30 metros de profundidade, proporcionando uma experiência única para exploradores aventureiros que buscam capturar imagens raras. A clepsidra é um relógio de água que mede o tempo no fluxo de um líquido. Era um cronômetro usado pelos egípcios e gregos há milhares de anos.
Esta engenhosa invenção é conhecida como Firefly Attachment, um dispositivo criado pela empresa Real Mobility. Seu objetivo é ajudar pessoas que não conseguem andar a transformar suas cadeiras de rodas em triciclos motorizados. O dispositivo pode ser instalado em um grande número de rodas e atinge velocidades de até 17 km por hora. Você já viu um pavão voando? Você pode saber a cor dos ovos de uma determinada galinha olhando para o lóbulo em sua orelha. Se for branco, os ovos serão brancos. Se for marrom, ela botará ovos marrons. E ainda falando em ovos, você sabia que as gemas podem ter cores diferentes dependendo do que as galinhas comem? Se a galinha comer muito milho, elas ficarão laranja. Se comer muito trigo, as gemas sairão amarelas. Algumas podem até botar ovos com gemas verdes, se comerem muitas ervas medicinais. Phloemys pallidus, também conhecido como rato gigante das nuvens, é possivelmente a maior espécie de rato que existe. Eles podem medir até 75 centímetros. As sementes da planta dente de leão são hidrofóbicas. Segundo a Organização Meteorológica, o lugar mais ensolarado do mundo é a cidade de Yuma, no Arizona, com uma média de 4.015 horas de sol por ano. Você sabia que os sapos e rãs precisam piscar para engolir a comida? Pois é, os músculos de seus olhos empurram o alimento para o sistema digestivo. A criadora das bonecas Barbie e Ken batizou as bonecas com os nomes de seus filhos, Bárbara e Kenneth. Isso quer dizer que, na verdade, Barbie e Ken são irmãos. O americano Randy Gardner tem o recorde cientificamente documentado por ficar acordado por mais tempo consecutivo. Aos 17 anos, ficou sem dormir por um período de 11 dias e 25 minutos. A praia croata Zlatni Rat, que para muitos é a mais bonita do mundo, muda constantemente de formato devido às correntes de ar que empurram a areia em diferentes direções. Muito antes do Google Maps existir, havia uma linha direta de navegação para a qual você podia ligar para obter instruções, pelo menos na Europa. Estes são os olhos de um eletricista após receber um choque de 14.000 volts. Percorreu todo o seu corpo e formou uma cachoeira em forma de estrela. Danuta Sen Danielson, que bateu no manifestante extremista em 1985, após anos de polêmica, obteve uma estátua em 2019 que irá eternizar a bolsada que deu naquele dia no manifestante na cidade de Vajå, na Suécia. A tela lingual é uma técnica dolorosa e absurda que consiste na fixação de uma tela na língua que gera dor ao consumir alimentos. A ilhota de Santa Cruz, na Colômbia, é a ilha mais densamente povoada do mundo. Cerca de 500 pessoas vivem em 115 casas espalhadas por uma área que não ultrapassa o tamanho de um campo de futebol. Não há polícia, porque todos se conhecem. Esta era a aparência da Estátua da Liberdade em 1886, antes de enferrujar. Você sabia que existe um cinema na Estação Espacial Internacional? Os astronautas a bordo podem usar um projetor de 65 polegadas, feito especificamente para operar no espaço, para que eles possam assistir aos filmes e séries. Nesta foto, você pode vê-los assistindo Gravidade. Estes são alguns dos filmes de sua coleção. Em agosto de 2009, o diretor de Toy Story 3 revelou que desde os primeiros esboços da animação, o cowboy Woody recebeu um sobrenome, Pride, Woody Pride. Este é o nocaute mais rápido da história. Quanto tempo você levaria para encontrar uma agulha no palheiro? O artista Svenja Schauber levou apenas 18 horas, e isso como parte de uma de suas instalações artísticas. Você comeria uma esponja de lavar louça? Este é o restaurante Rita Coco, onde servem esta sobremesa à base de mousse de maracujá e bolacha de limão. O detergente é feito de calda de hortelã. A
Estação Espacial Internacional viaja a 27.600 km por hora a uma altitude de mais de 400 km. Neste vídeo, podemos ver o quão rápido ele se moveria se estivesse dentro da atmosfera terrestre, ignorando a resistência do ar, obviamente. As montanhas russas geralmente andam sobre trilhos, mas esta na Pensilvânia é diferente. Parece mais um slide. Já imaginou ir comprar um smoothie e ter que prepará-lo você mesmo? É assim que funciona esse restaurante em Dubai, onde você escolhe os ingredientes e tem que pedalar para fazer o liquidificador funcionar. Esta é a piranha Sauron. Tá na cara que quem descobriu essa espécie é fã do Senhor dos Anéis. Este baralho exclusivo de cartas transparentes é impresso com imagens da anatomia humana. Quando empilhadas na ordem certa, as porções formam um corpo completo. Lenny Simo é um garoto com muito talento musical, mas, diferentemente de outros artistas, seus instrumentos são um par de canetas. 8, 7, 8, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6. Você sabia que existe um recorde do Guinness por cortar a tira mais longa de uma folha de papel? O recorde é de Pei Hao Shen, que conseguiu cortar uma faixa de 108,15 metros. A tênia dos peixes é um parasita perigoso. Este é um dos mais longos já encontrados dentro de um paciente. Mediu 9 metros de comprimento. Lembra um macarrão fettuccine. Esta figura tem mais de 6.000 anos. O engraçado é que se parece muito com os porcos do jogo Angry Birds. É assim que se parece o interior do nariz dos aviões. É um radar meteorológico que os ajuda a ter uma leitura constante do tempo. O youtuber Woody Willingham encontra maneiras inteligentes de dar personalidade ao seu carro. Esta é a menor bíblia do mundo, mede apenas 4,7 milímetros. Foi feito com nanoengenharia. No final dos anos 1900, as armadilhas contra ladrões eram muito comuns. Podia ser qualquer coisa, desde uma rede que caía sobre o ladrão, até uma gaiola que o deixava preso até a chegada das autoridades. Assim eram as primeiras latas de refrigerante e cerveja no passado. O formato não era muito prático para transportar e acabava que muitas bebidas perdiam a pressão por conta disso. Sua popularidade diminuiu nos anos após a Segunda Guerra Mundial. Leandro Granato é um pintor argentino com uma técnica ainda inusitada, a pintura ocular. Consiste em introduzir tintas pelas narinas e expulsá-la por um dos olhos. Segundo ele, os pigmentos que utiliza não fazem mal ao organismo. Pantone 448C é oficialmente a cor mais feia do mundo. É utilizada em muitos países europeus para propagandas de cigarro e desencorajar as pessoas de fumar. Acredita-se que essa seja a primeira receita de sorvete do mundo. Foi feita em 1660 por Anne Fenka. Um de seus ingredientes era o âmbar cinzento, uma substância metálica produzida pelas baleias. Bem dizendo, vômito de baleia. Você sabia que existe uma liga de futebol para pessoas que perderam um membro? Chama-se futebol para amputados. Cada equipe conta com 7 jogadores. Um deles é o goleiro. Você reparou que ele tem as 2 pernas? Embora apenas uma das mãos. Veja este golaço marcado pelo jogador polonês Marcin Oleksiej. Zawodników Warty na 3 Stali Rzeszów. Wraca jeszcze Przemek Gromek. Uderzenie! Bramka Marcina Oleksiego! Uma mutação genética nas moscas da fruta faz com que morram apenas 2 dias após serem infectadas por um tipo de bactéria. Os cientistas chamaram esse gene de Kenny, em homenagem a Kenny McCormick, de South Park.
Você sabia que o carro elétrico não é uma invenção nova? Observe essa frota de táxis elétricos em 1943 em Barcelona. Eles tinham um sistema de troca muito simples e rápido. Com a ajuda de 3 pessoas, um pequeno guindaste e 5 minutos de tempo, eles trocavam a bateria com pouca carga por uma com carga total. Dessa forma, o táxi poderia continuar funcionando sem ter que esperar a carga. Esse robô enche seu tanque de gasolina sem você precisar sair do carro e sem que um humano precise operá-lo. Esta é a menor televisão do mundo. A tela mede apenas 2,5 cm. Ela vem com uma unidade flash USB integrada para que você possa salvar seus vídeos e programas favoritos nele. Você sabia que os vasos sanitários holandeses têm o buraco de escoamento localizado na frente da bacia? Será que eles também se sentam assim? Mark Vanner construiu um cubo mágico de 34 por 34. Demorou semanas para imprimir e construir. No total, são 6.939 peças impressas em 3D. Observe como é difícil movê-los. Ninguém conseguiu resolver ainda. Você já tinha visto uma lagarta nadar? Você sabia que antigamente existiam máquinas de venda automática onde você podia assistir filmes? Eram chamados de mutoscópios. Ao inserir uma moeda, era possível girar uma manivela que exibia uma série de imagens consecutivas que davam a ilusão de movimento. Eles duravam cerca de 1 minuto. Nicolas Barrios e David Peiro construíram a bicicleta mais alta do mundo. É feito de aço e mede o mesmo tamanho de uma casa de 2 andares, quase 8 metros. Observe como ele anda. Os pilotos de corrida precisam ter reflexos excelentes. Veja como Isaac Haddad evita colidir com outro piloto. Os jardins de infância na China realizam esta atividade todos os anos letivos. Os pais devem encontrar seus filhos apenas olhando nos olhos. É assim que funciona o medidor do tanque de gasolina nos carros. A boia sobe e desce dependendo do nível de combustível. Judy Harlow é um dos designers de próteses mais inovadores do cinema americano. Esta é a sua dentadura de lampreia, feita para a série de TV Maligno. Em Verden, uma pequena cidade no norte da Alemanha, você pode encontrar essa interessante escultura interativa. É chamado de Pilar Vórtice. Você já viu a collab entre a Airbnb e os Incríveis? Você pode visitar a mansão de Edna Moda. Veja como ela te recebe como no filme. Ao contrário de outras experiências, este não é um alojamento, mas um lugar onde você pode criar sua própria fantasia de super-herói sob medida. Esta é uma das melhores campanhas publicitárias do mundo na atualidade. O jogador Shohei Ohtani quebrou acidentalmente o painel de LED desta tela ao fazer um home run. A marca decidiu usar isso como publicidade e, para comemorar o momento, lançou esta lata de edição especial. Foi um sucesso total. Você se lembra do jogo do dinossauro do Google? Bem, eles lançaram uma nova versão na qual você pode modificá-lo. Você pode escolher seu próprio personagem, obstáculos e antecedentes. Vamos colocar aqui um golfinho, um pneu e uma fogueira. Ming Mill é um artista de papel. Veja como ele desenha, imprime, corta e cola este modelo em escala do Majin Buu. Seu nível de paciência e detalhes é incrível. Você sabia que existem esses tipos de salto alto? Tem um compartimento na sola onde você pode guardar o calcanhar caso se canse. Este é Clarence Nash, o criador da voz do Pato Donald. Ele fez esses sons prendendo o ar na boca.
Qualquer pessoa pode mudar a cor das luzes desta torre usando um aplicativo. Esta é uma instalação artística que aparece de vez em quando em algumas cidades da Europa. Na China, as crianças aprendem a se limpar na escola. Este mapa mostra a percentagem de pessoas em cada país que tomam banho diariamente. Como você pode ver, em locais com climas mais frios, as pessoas tomam menos banho, enquanto em locais mais quentes, as pessoas tendem a tomar banho com mais regularidade. Yakiniku é um estilo de culinária japonesa que consiste em grelhar carne e vegetais na grelha. Este restaurante em Setagaya, em Tóquio, oferece um yakiniku em forma de jenga. Eduardotti é o mascote virtual do KFC inspirado no Tamagotchi. Esse dispositivo digital permite que os usuários cuidem de uma versão virtual do Eduardo, uma coxinha de frango que começou como meme em 2021. Bueno, vamos a empezar, ya está enfermo y con caca, como pasa. Aparentemente, existe uma tendência para realizar casamentos inspirados no filme Shrek. As pessoas se pintam de verde e tudo mais. Pesquisadores da University College London criaram o espaguete mais fino do mundo. Olha como ele é sob o microscópio. Tem apenas 372 nanômetros de espessura. Isso é 200 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Claro e Anto são artistas de rua que usam luz e sombras para criar shows noturnos. A empresa Inflatable Crowd cria multidões falsas de pessoas para filmes. Eles são feitos principalmente de figuras infláveis vestidas com roupas. Eles apareceram em mais de 85 filmes. São mais baratos que os efeitos gerados por computador. Você sabia que existe um programa de TV onde as pessoas enfrentam hamsters? É um programa de competição em que os humanos e cavalheiros competem em desafios de habilidade, força e engenhosidade. Os desafios são construídos em duas versões, tamanho humano e tamanho hamster. Os vencedores recebem prêmios em dinheiro. Você sabia que o cobre não é magnético? No entanto, cria resistência na presença de um forte campo magnético e ele para drasticamente o ímã antes mesmo de tocar no cobre. Dê uma olhada mais de perto. Quem poderia imaginar que a pesca humana era um esporte? Esta é uma prova que faz parte do treinamento de resgate esportivo, disciplina que simula situações de resgate na água. Você sabia que as galinhas podem saltar? Esta é a tacada de basquete mais longa feita por um robô humanoide, com 24,55 metros. Estes são os robôs de resgate. Eles são usados quando o terreno é instável e os riscos para os socorristas são altos. Olha como era o Coliseu Romano há 1800 anos atrás. Observe os corredores e a decoração. A entrada nas arquibancadas é impressionante. Esta é a moeda de 5 centavos da ilha de Santa Helena. Nela você pode ver Jonathan, a tartaruga mais velha do mundo. Ele tem 194 anos e continua vivo. Este é um tonômetro, um instrumento que bate suavemente no olho para detectar a pressão intraocular. É inofensivo para o animal. Você sabia que no Japão existe uma bebida com sabor de maionese? Não contém maionese de verdade, apenas aromas artificiais. Oh my God, so cute! Numa tentativa de aumentar a frequência dos fiéis, uma igreja no Reino Unido combinou sermões com luta livre. São necessárias cerca de 40 bilhões de peças de Lego empilhadas, umas sobre as outras, para chegar à Lua.
Estes são os destinos que enfeitam as notas mexicanas. A de 20, a reserva da biosfera de Siancán. De 50, os rios e lagos de Xochimilco. De 100, a reserva da biosfera da borboleta monarca. De 200, o Pinacarte e o grande altar deserto. 500, a reserva da biosfera El Vizcaíno. E de 1000, o majestoso Calakmul. Esta é a última foto do elenco de Friends antes de se tornarem famosos. O diretor os enviou em uma viagem a Las Vegas pouco antes do primeiro episódio do programa ir ao ar. O QI desse homem deve ultrapassar os 1000 pontos. Você sabia que existe leite de barata? Fornece 4 vezes mais nutrientes que o leite de vaca. Mas não adianta tentar tirar leite das baratas que você encontra por aí. Acontece que esse precioso leite vem de uma espécie muito particular, Diplotera punctuata, nativa do Havaí. Ao invés de pôr ovos, elas dão à luz às suas crias, que são alimentadas com leite não lácteo. É assim que os bebês elefantes bebem água. Eles não sabem controlar suas trompas até os 9 meses de idade. Estas são as batatas fritas de cristal ou transparentes. Primeiro se extrai o sabor da batata num caldo que depois é filtrado por uma peneira. Depois é adicionado a fécula de batata e misturado até formar uma espécie de gel. Eles são fritos para dar uma textura crocante. Bem, dizem que tem gosto de batata frita normal. Essa é a ginástica rítmica segundo a inteligência artificial. A Coca-Cola pode ser usada para remover ferrugens de ferramentas ou diferentes superfícies. Isso devido ao ácido fosfórico. Uma lata de 330 ml contém aproximadamente 190 mg desse ácido. Não é comum, mas às vezes os pássaros dormem deitados. Veja os jogadores de Minnesota Vikings comemorando um placar no estilo do filme As Branquelas de 2004. Problems continue here. Este é Nimes, o gato da polícia de Amsterdã. Ele tem uma fraqueza perigosa. Ele é facilmente subornado se você lhe oferecer guloseimas. No Japão, apenas bebidas que contenham suco 100% natural podem exibir frutas cortadas em suas embalagens ou rótulos. Aqueles que contêm entre 5% e 95% podem usar a ilustração da fruta inteira e não cortada. Para promover seu filme Contágio em 2011, a Warner Bros. Construiu 2 letreiros que a princípio pareciam estar em branco. Dentro havia 2 enormes placas de Petri contendo bactérias vivas. E é assim que ficou com o passar dos dias. Tal como no filme, esta obra de arte simula a propagação de um vírus. No deserto de Gobi, existem placas de trânsito com imagens de camelos. Você sabia que os gatos não são animais noturnos, nem diurnos, são crepusculares. São mais ativos durante o crepúsculo, ou seja, ao amanhecer ou anoitecer. Este foi o único avião autorizado a voar em 11 de setembro de 2001 após os ataques. Ele voou para entregar um antídoto a um homem picado por uma cobra altamente venenosa. O voo foi escoltado por 2 caças. Você sabia que no Japão vendem croques comestíveis? São waffles com recheio aromatizado por dentro. Durante as filmagens de um documentário sobre a vida marinha, os cineastas da Netflix descobriram que os polvos atiram pedras nos peixes. Esta é a maçã mais pesada até agora. Pesava quase 2 quilos. Foi cultivada por Chisato Iwasaki no Japão. As canções do exército orc no filme O Senhor dos Anéis foram produzidos por um estádio lotado com mais de 25 mil torcedores de cricket na Nova Zelândia. Como a linguagem orc não existe, os textos foram colocados na tela do estádio. As pessoas apenas gritavam o que liam.
Assim era o famoso letreiro de Hollywood em 1949, antes das últimas 4 letras serem removidas. As naves do videogame Galaga serviram de inspiração para os paleontólogos nomearem esse tubarão pré-histórico, Galagadon norxai. Segundo eles, seus dentes são muito parecidos. Jeffrey Katzenberg reviveu os estúdios da Walt Disney com muito de seus maiores sucessos: A Pequena Sereia, O Rei Leão, A Bela e a Fera e Aladdin. Depois disso, ele pediu uma promoção, mas em vez de dar a ele, a Disney o demitiu. Ele jurou vingança contra a Disney e fundou os estúdios DreamWorks. Esta foi uma entrevista com os atores que interpretaram os Teletubbies. Devido à sua dieta rica em cálcio, os excrementos das hienas são brancos. Algumas cepas do Microsporum canis, um fungo que afeta a pele, florescem sob a luz ultravioleta. Esses incríveis desenhos geométricos são obras de Simon Beck, um engenheiro britânico que captura seus desenhos em grande escala na neve dos Alpes da Nova Zelândia usando apenas os pés. Segundo a regra de Allen, animais de climas frios tendem a ter orelhas mais compactas para conservar a temperatura corporal, ao contrário daqueles que vivem em climas quentes. Este mapa mostra as poucas estradas e ruas encontradas no Google Maps Street View da Alemanha. Existem tão poucos devido às políticas de privacidade extremas daquele país. Para colocar um local no mapa, é necessária autorização e aprovação de cada habitante. É assim que se parece um arco-íris de fogo ou um círculo horizontal. É gerado pela refração da luz em cristais de gelo nas nuvens. Omatofobia é o medo de olhos. Podem ser imagens e desenhos alusivos a eles ou a uma determinada cor de íris. E falando em olhos, os olhos dos peixes do gênero Anableps são divididos em 2 partes, para que possam ver em cima do nível da água e embaixo ao mesmo tempo. São chamados de peixe de 4 olhos. É assim que se parece o interior de um colchão inflável. Acredita-se que essas fotografias tiradas por Louis Butch em 1899 sejam as primeiras fotos subaquáticas da história. Elas foram tiradas com a ajuda de um equipamento fotográfico que ele mesmo projetou. O Catiledone mentolado é uma planta de origem sul-africana. Seu nome comum é pata de urso, bastante apropriado, não acha? Acredite ou não, isso é petróleo. O petróleo bruto pode ser verde, laranja ou até mesmo vermelho, dependendo dos diferentes hidrocarbonetos e impurezas que contém. Você sabia que o formato das batatas fritas Pringles é um paraboloide hiperbólico? Este formato lhes confere a sua crocância característica, facilita o empilhamento e evita que se quebrem facilmente. Estes são os novos calçados da Nike, chamados Go Fly Easy. São os primeiros tênis do mundo que você pode calçar e tirar sem usar as mãos. Em algumas cidades, se você tiver muitas multas, a polícia coloca no seu para-brisa um painel com ventosa chamado The Barnacle, que bloqueará sua visão até que você pague o que deve. Pesquisadores israelenses inventaram esta máscara reutilizável que também desinfeta automaticamente quando aquecida a 70 graus Celsius, quando conectada à energia através de uma porta USB. As bolas marimos são um tipo de alga que cresce em forma de esferas verdes. Eles são um animal de estimação popular devido à sua aparência atraente e baixa manutenção. Você provavelmente já viu esta foto em algum momento da sua vida. Foi tirada pelos investigadores paranormais Ed e Lauren Warren em sua casa em Amityville. Diziam que o menino da foto era o fantasma de John Diffie. Porém, anos depois, foi descoberto que o menino da imagem não era um fantasma, mas sim Paul Bartz, pesquisador que trabalhou com os Warren. Estas são as corridas de prancha com sapatos. É um esporte popular no sul da China. Foi concebido como uma técnica de treinamento militar. Como você pode ver, requer coordenação precisa e trabalho em equipe. Estes são os Boot Noodles, uma refeição instantânea pensada para quem não tem tempo para cozinhar. Dentro, você encontrará uma espécie de lamen com macarrão e caldo.
Orville Rogers, de 100 anos, é o idoso mais rápido do mundo. Ele estabeleceu um recorde ao correr os 60 metros masculinos em apenas 19,13 segundos. Estas esculturas de cachorro-quente congelado são um projeto do artista Sunday Nobody. Foram feitos com água usada para ferver salsichas. Eles são congelados em forma de cachorro-quente e enviados aos compradores. O que o comprador recebe dias depois é um recipiente com água de salsicha fervida. A arte está no processo e não no resultado. Aqueles que assistem a este vídeo do astronauta Matthew Dominic comendo ketchup no espaço ou acham incrível ou nojento, sem meio termo. De que lado você está? Você sabia que existe um duto nos seus olhos? Na verdade, existem dois. São chamados de pontos lacrimais e funcionam como coletores de lágrimas. O fluido é direcionado para o saco lacrimal e daí para as fossas nasais. É por isso que quando você chora, seu nariz também fica úmido. No primeiro filme de Jurassic Park, o som que o Tiranossauro Rex faz ao sacudir sua presa é, na verdade, o som de um cachorro sacudindo seu brinquedo. Esta é a aparência de um pôr do sol visto do espaço. Cada vez que esta lagarta chamada Uraba lugens cresce, ela perde seu exoesqueleto. O curioso é que a cabeça do seu antigo corpo não se desintegra, mas permanece acima do novo em forma de chapéu. Isso continua durante todo o seu ciclo de vida. Alguns têm mais de 5. Esta pintura de Rinnie Magritte, de 1937, pode muito bem ser a primeira troca de rostos da história. Neste vídeo, podemos ver como é difícil para um astronauta que esteve a bordo da estação espacial por 197 dias voltar a andar na gravidade da Terra. Esta é a voz do Plâncton na dublagem japonesa de Bob Esponja. Na Inglaterra, é comum ver muros ondulados de tijolos. Acredite ou não, esse formato requer menos blocos para ser construído do que um muro reto. Um muro convencional precisa de pelo menos 2 camadas de tijolos para ter estabilidade, enquanto os arcos da parede ondulada conferem maior estabilidade com menor número de blocos. Você já ouviu o som que os pombos fazem ao decolar ou pousar? Muitos de nós pensamos que este é o som emitido por vocalização, quando na verdade vem das pontas das asas. Você sabia que o cabelo que você corta quando vai ao cabeleireiro pode ser usado para criar tripas em formato de salsicha que absorvem o óleo derramado no oceano? O cabelo é um bioabsorvente natural, pode absorver 3 a 9 vezes o seu próprio peso em óleo. Se você estacionar em frente ao hidrante, os bombeiros podem quebrar as janelas do seu carro. Este é o padrão que o pica-pau de peito vermelho deixa na casca das árvores. Ele é um grande artista. Isso não é uma cena de crime, é uma alga chamada Chlamydomonas annibalis, uma espécie que, além da clorofila, contém o pigmento caroteroide vermelho brilhante que se desenvolve em água congelada. Em 1999, 3 dias após o relançamento do filme Bernardo e Bianca em VHS, a Disney teve que retirar 3.400.000 fitas das lojas porque por volta dos 38 minutos, uma mulher apareceu sem roupa. A marca de automóveis Ford usa um robô traseiro, literalmente, para simular 10 anos de desgaste em assentos de automóveis em apenas 3 dias. Este é aquecido a 36 graus Celsius para simular a temperatura do corpo humano. Ele pode até suar. O recorde mundial para o maior número de flexões sem parar é 10.507. Foi alcançado pelo japonês Minoru Yoshida em outubro de 1980. Desde então, ninguém conseguiu superá-lo. 40 anos depois, é assim que se parecem as gêmeas que interpretaram as irmãs Grady em O Iluminado. Uma é advogada e a outra bióloga.
a empresa Sega criou um sistema urinário interativo chamado Toalete. Isso inclui uma tela LCD e sensores de pressão. Possui 4 mini-jogos diferentes que medem a força e o volume do fluxo para determinar o resultado. Você sabia que os dinossauros foram para o espaço? E não uma, mas 2 vezes. Um par de fósseis desses animais extintos viajou a bordo de uma espaçonave em 2 missões diferentes. Estes são os macarrões mais antigos que existem no mundo. Descartados por algum motivo, foram preservados e protegidos dentro de um recipiente tombado por mais de 4.000 anos. O menor fidget spinner do mundo tem 100 microns de largura. É mais fino que um fio de cabelo humano. É pouco visível a olho nu. Em 1905, a empresa inglesa Birmingham Small Arms projetou essas bicicletas que permitiam aos bombeiros carregar mangueira, machado e até campainha ou sirene. Deck, um pastor alemão de 6 anos, recebeu coroas de titânio nos dentes, pois seus dentes originais estavam desgastados devido às intensas tarefas de apreensão de suspeitos. É assim que fazem uma tomografia computadorizada de um peixe koi. Isso foi feito no Centro Veterinário do México, no setor especializado em cuidado com animais exóticos. Os halteres mais pesados do mundo pesam 150 quilos cada. Eles são feitos de ácido sólido. O Pizza Warmer é um acessório apresentado pela Pizza Hut que permite manter a pizza quente enquanto você joga PlayStation 5. Este dispositivo aproveita o calor gerado pelo console. A Airbnb lançou uma nova experiência no Coliseu de Roma. Os participantes podem explorar as passagens subterrâneas do Coliseu e treinar como os gladiadores faziam. Observe como é a tela do seu celular sob o microscópio. Este é um pixel. Eles são compostos por 3 subpixels: vermelho, verde e azul. Quando combinados em diferentes intensidades, eles criam as cores que você vê na tela. Este é o salto mortal mais longo entre barras horizontais. 6 metros. Foi alcançado por Ashley Watson. A Warner Brothers está vendendo 10 Batmóveis como os que apareceram em O Cavaleiro das Trevas. É assim que eles são por dentro. Incluem um sistema de cortina de fumaça e torres de imitação. Quando os cães brincam com sua própria espécie, muitas vezes espirram para mostrar que estão brincando e não sendo agressivos. Nas ruas da Tailândia, vendem Coca-Cola congelada. Este fenômeno ocorre quando um líquido é resfriado abaixo do seu ponto de congelamento. Ele congela instantaneamente quando perturbado, como quando sacudido. Você sabia que existe uma Copa Mundial de Limpeza de Janelas? Há 50.000 anos, um meteorito com cerca de 50 metros de largura e pesando 300 toneladas impactou a Terra a 46.000 km/h, criando a cratera Warringer. A diferença de cor entre a Fanta laranja americana e europeia. Qual é mais parecido com o que vendem no seu país? O maior desenho feito por uma única pessoa mede 1.104 metros quadrados. Foi feito por Fola David Tolaran, equivalente ao tamanho de 3,8 quadras de tênis. Você sabia que existe uma empresa chamada Save My Ink? Ele é especialista em preservar as tatuagens dos falecidos, removendo-as e transformando em obras de arte emolduradas. É assim que é trabalhar no meio do oceano às 3 horas da manhã durante uma tempestade.
No último Halloween, Laura Ortiz foi dar à luz no hospital vestida de Thor gordo. A semelhança é impressionante. As paranaboias não são venenosas. Na verdade, são inofensivas. Ela só te julga, mas não ataca. Esta é a bebida da moda. Dr. Pepper com jalapeños. A língua dos beija-flores é tão longa que se enrola no crânio. Repare mais de perto. Veja como sua língua pressiona o crânio. A planta aquática Wolffia globosa é minúscula, menor que um grão de arroz. Mesmo assim, é capaz de fornecer um dos menores frutos do mundo. Seus frutos são tão pequenos que não ultrapassam um grão de sal, com cerca de 0,3 milímetros de diâmetro. Ao contrário do que parece, esses gatos não estão com problemas de pele. São da raça Laikoi, que significa lobo em grego. Eles se tornaram populares com sua semelhança com lobisomens. Se alguma vez você quis saber como as cobras fazem o número 1 e o número 2, aqui está uma resposta bem gráfica. Ambos os resíduos são expelidos pelo mesmo orifício, denominado cloaca. Essa planta carnívora chamada Drosera stolonífera finge ter gotas de orvalho nas folhas para atrair insetos. É uma armadilha para ela poder se alimentar. Este é o sistema de emergência que alguns postos de gasolina do mundo possuem. Ele foi projetado para descarregar automaticamente a espuma em caso de incêndio. Você sabia que as aranhas podem se disfarçar de formigas? A maioria faz isso para fugir de predadores, mas algumas fazem isso para caçar. Elas levantam as patas dianteiras para simular as antenas. O tecido usado para criar a capa de invisibilidade em Harry Potter era verde em um dos lados. Eles usaram a técnica chroma key para fazer desaparecer quem a usou. Você sabia que Jelly Belly, o criador original das jujubas, tentou fazer uma com sabor de pizza? O resultado foi tão ruim que renomearam a balinha para sabor de vômito. Segundo muitos zoólogos, os gases mais fedorentos de todo o reino animal são os puns dos leões marinhos. Os dentes permanentes de uma criança estão bem debaixo de seus olhos. O ator mais rude da história do cinema é Jonah Hill, com 376 palavrões na tela. Este foi o primeiro vídeo a atingir 1 milhão de visualizações no YouTube. Um anúncio da Nike com Ronaldinho Gaúcho como protagonista. Ele conseguiu isso 4 meses após o lançamento do site. Semelhante ao déjà vu, existe uma frase para expressar a sensação de que algo está na ponta da língua. Presque vu refere-se à experiência de quase se lembrar de algo. Quase. O que parece ser uma única agulha na cabeça dos mosquitos são na verdade 6. 2 perfuram a pele, 2 movem o tecido, um absorve o plasma e o outro injeta produtos químicos que permitem que o fluido flua mais rapidamente. Você sabia que os ninjas podiam saber as horas apenas olhando para as pupilas de um gato? A arte do Nekomijutsu é a capacidade de determinar a hora do dia com bastante precisão, olhando exclusivamente para as pupilas dos gatos. As pupilas desses animais são muito sensíveis à luz, por isso era a ferramenta ideal para saber a hora do dia. Esta era Hanako, uma peixe-koi que viveu até os 226 anos. Em 1966, 2 de suas escamas foram removidas e extensivamente estudadas para determinar sua idade. É o peixe-koi mais antigo no qual temos registros até agora. Nasceu em 1751 e faleceu em 7 de julho de 1977. Você iria ao museu para lamber isso? São esculturas do artista australiano Joseph Marr e, acredite ou não, são feitas de açúcar. Muitas pessoas não resistem à curiosidade de experimentá-los. O pior de tudo é que é permitido. O Hotel Paradiso Arte em Ibiza oferece um quarto totalmente gratuito para quem precisar. Com um pequeno detalhe, possui paredes de vidro transparente.
Você sabia que o Vaticano tem uma mascote animada chamada Luz? Isso é para atrair os jovens. Será que funciona? Você sabia que a Pizza Hut construiu um restaurante para uma pessoa? Esta é uma instalação temporária, onde os clientes terão a oportunidade de personalizar a sua própria pizza com seus novos ingredientes. A NASA teve que mudar o nome dos tamanhos dos aparatos que os astronautas do sexo masculino usam para urinar. Isso porque ninguém quis escolher o tamanho pequeno. Os novos nomes são grande, que na verdade é um tamanho pequeno, gigantesco para um tamanho médio e descomunal, que na verdade é um tamanho grande. Esse cara acidentalmente quebrou um recorde mundial. Ele jogou pedra, papel e tesoura a maior distância. Apesar de estarem separados por centenas de quilômetros, tudo deu certo. Isso é o que você veria se caísse num buraco negro. Este é o Jeep mais estreito do mundo. Foi projetado para 2 pessoas. E este, o Jeep mais largo do mundo. Estes são os chinelos de dedão. Eles são de uma edição limitada. Parecem extremamente reais. Você os usaria? Você sabia que há mais de 100 anos, quando o Egito não era um destino popular para turistas, era possível subir ao topo das pirâmides? Hoje em dia, isso é totalmente proibido. Esta é a nova publicidade do McDonald's, um cartaz publicitário com cheiro. Ele libera o aroma das suas batatas fritas no ambiente. Muito inteligente. Frites, ó. Frites. Frites. Oh, de France British from McDonald's. No Japão, quem chega cedo ao trabalho tem o hábito de estacionar o carro no local mais afastado. Isso permite que os mais atrasados estacionem perto da entrada e assim cheguem a tempo. Um skatista projetou seu próprio túmulo para que seus amigos pudessem patinar com ele para sempre. Esta é Mara, e ela consegue encontrar a diferença entre 2 imagens muito complexas em poucos segundos. Ela adquiriu essa habilidade após a terapia que recebeu para focar em objetos próximos. Veja a forma curiosa como filmam algumas cenas que incluem trens ou outros veículos do lado de fora. Essa técnica é conhecida no cinema como The Poor Man Process, algo como o processo do homem pobre. Isso pode ser alcançado de forma rápida e econômica pelas mesmas pessoas do estúdio. É usado tanto para filmes de alto quanto de baixo orçamento. Este é um arco circunhorizontal, também conhecido como arco-íris de fogo. Ocorre quando a atmosfera possui leves camadas de gelo que agem como prismas e difratam a luz solar. Epic Spaceman nos mostra quantas galáxias existem no universo com cereais. Cada galáxia é representada por um pedaço de cereal. Quão cheia vai ficar essa piscina? Pela metade? Completa? Para colocar em perspectiva, em cada uma dessas galáxias existem bilhões de planetas e estrelas. Pronto para explodir sua mente? Você poderia encher não apenas uma, mas 355 piscinas dessa. Dentro de cada uma, existem bilhões de galáxias. O universo é realmente imenso. O Aquário de Kyoto tem um fluxograma que ilustra os complicados relacionamentos românticos e rompimentos entre os pinguins. As escadas do Monte Huashan, na China, são as mais íngremes do mundo. Em algumas partes, seu ângulo é de praticamente 90 graus. Segundo a NASA, é muito provável que após décadas de exposição à radiação ultravioleta, as bandeiras deixadas hoje na Lua fiquem completamente brancas. Estas são larvas de abelhas. Fofinhas, não? Este homem bebeu 1 litro de suco de limão em apenas 17 segundos. É assim que as crianças que vivem na Sibéria são expostas à luz ultravioleta durante os longos e escuros meses de inverno.
Existe uma criptomoeda chamada Dogecoin, com o rosto de um Shiba Inu como logotipo. Foi feito como uma piada em 2013, mas agora tem um valor de mercado de 350 milhões. O código postal do Papai Noel no Canadá é HOHOHO. Quando você remove uma tatuagem, a temperatura do laser destrói as partículas de tinta para que os glóbulos brancos possam se livrar delas. Eventualmente, esses resíduos acabarão em seus excrementos. Resumindo, você defecará sua tatuagem. Esta é a caixa de chocolate não consumida mais antiga que existe. Foram feitas há 118 anos, em 1902, para celebrar a coroação do rei Eduardo VII. O efeito Fata Morgana é uma miragem criada por uma inversão de temperatura. O ar quente repousa sobre massas de ar frio em um duto atmosférico que atua como lente refratária. Isso dá a ilusão de que os objetos no horizonte parecem flutuar. Muito possivelmente, esta é a origem da lenda do holandês voador. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!